Espírita Mação, hoje é dia 29 de junho, estamos aqui no Centro Emmanuel, em Itapuí, e hoje o Mação vai passar uma mensagem para o povo. Mação, fica à vontade, meu querido. Obrigado. Hoje, 29 de junho, o povo brasileiro hoje está um pouco contente, mas não podemos esquecer que ao nosso lado, um país encostadinho conosco, está com mais de 40 mil pessoas mortas. Então a gente nunca pode deixar uma coisa apagar a outra. É triste, é muito triste. Mas isso não significa que temos que abandonar das coisas que nós gostamos, mas temos que buscar ter um pouco de piedade dos nossos vizinhos. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, uns minutinhos, sobre o espírito humano. As pessoas não tem medo, você pôr, da alma, mas quando você fala em espírito, a pessoa se choca. Que na verdade ela é um espírito. Ela é alma só enquanto está caminhando aqui nesse planeta. A partir do momento que ela sai desse planeta, que ela desencarna, ela volta a ser espírito flutuando no universo. Então passei no papel para poder falar e dar uma comentadinha, uma explicaçãozinha sobre o que nós somos de verdade. Praticamente nós somos uma energia, uma mente, que a partir do momento da morte do corpo, ele vai para o cemitério, lá ele termina, mas nosso espírito, a nossa mente continua a vida. Perdemos o corpo, mas não perdemos a vida. Então vamos lá. Para podermos realizar nossos compromissos neste plano terrestre de reajuste, de expiação, de provas, nos é concedida a indumentária carnal, que é o corpo, na qual seremos responsáveis totalmente por ele. Não é porque o corpo é meu, eu posso fazer o que eu quero. Eu posso, sei lá, mexer nele, fazer um monte de coisa. Ter o livre-arbítrio de fazer, mas também vai ter ação da lei do retorno. Porque o corpo é uma preciosidade de Deus que deu para nós poder evoluir num planeta. Para a gente ver que cada planeta tem uma matéria diferente do outro. Porque a nossa matéria ainda nesse planeta é uma matéria pesada, rústica, inferior, ignorante, e que só dá certo nesse planeta. Não dá certo no outro para trás e não dá certo no outro para frente. Então, com a nossa evolução, nós vai deixando ela mais saudável, mais liviana, essa matéria, para a gente poder sair desse planeta e ir para um planeta um pouco mais superior do que esse. Ou então voltar nesse mesmo, mais para ajudar do que para espiar. Vamos continuando. Mas quem dará o comando para que esta máquina, que é o corpo, desempenhe as suas funções, será sempre o espírito. Portanto, é o espírito que comanda o corpo. Então, como nós está envolvido na matéria, um corpo material, e nós vivemos num mundo totalmente material, né, materialista, ganancioso, tudo esse mundo tem, mas não é atrapalhando nós. Ele está nos ajudando a gente a se livrar, se desapegar dessas certas coisas. A gente pode ter tudo, mas sem apego. Como, vamos dizer melhor, como o diabetes, ele tem que vencer o gosto do doce. Está vendo como é que é? Ele tem que vencer que ele não pode comer doce. Então aquela luta que ele faz, aquilo melhora ele se torna uma pessoa bem diferente. Atrair ou repelir doença, desequilíbrios mentais, vícios, obsessões, será sempre responsabilidade do espírito. Então o corpo é doente, nós somos doentes, a nossa matéria já vem doente, porque já em outras vidas já fomos piores do que somos nessas. Então a nossa matéria não muda através do nascimento, porque o perispírito que nós usa lá está embutido tudo aquilo que fizemos numa vida pretérita para
viver numa vida futura. Então está lá tudo registrado, aquilo que fizemos, os vícios, os ódios, as raivas, os amores, está tudo lá, registrado naquela caixa preta do Espírito. E aí retornamos para o planeta Terra. Vamos crescendo, vamos ficando, os órgãos vão crescendo, a gente vai adquirindo mais vícios ainda, porque o mundo permite isso, e ainda por cima temos o livre-arbítrio, e nós se orgulhamos de ter o livre-arbítrio, porque eu posso falar, eu sou livre, mas ele também não procura saber, mas será que é só ser livre? Será que não tem nada mais do que isso? Temos a lei do retorno, que essa não falha, né? Que essa não falha. Então, atrair ou repelir doenças, desequilíbrios mentais, vícios, obsessões, depressões, será responsabilidade do espírito, pois o corpo é tão somente um instrumento com suas funções vitais e orgânicas, nada mais do que isso, né? Então, quando a gente você vê a igreja fazendo comercial de milagres, a gente fica triste de ver isso, muito triste, porque se é que existe um milagre, existe um merecimento da pessoa, e a pessoa tendo um merecimento, ela não precisa estar numa igreja, ela pode estar em cima da igreja, de lado da igreja, trabalhando num bar, num baile, onde ele estiver, Deus é justo. Ela tem o merecimento, é dela, ela conquistou, não é eu que estou dando, ele fala, ela conquistou isso aí. E é isso que nós precisamos entender aqui, nesse planeta. Quanto lixo emocional depositamos em nosso íntimo por falta de avaliação e conhecimento sobre nós mesmos. Pura realidade. Puxa, mas quanto lixo nós põe dentro de nós, qualquer coisinha a gente fica nervoso, discute, briga. A gente vê na cidade grande 2 discussãozinhas na rua, o cara puxa o revólver, dá 4 tiros. Então a gente vai ponhando tudo isso dentro de nós. E isso vai contaminando a nossa matéria por causa da vibração que fabricamos. Nós fabricamos vibrações que são energia. A energia que sortamos, a energia que captamos, é a mesma, que vem todo para nós. Então não tem como nós ser sadios. Porque a medicina, na verdade, pode ser a maior faculdade do planeta. Ela trabalha em cima do efeito e não em cima da causa, porque a causa está no espírito. E isso aí não está dentro da faculdade. Isso está fora da faculdade. Isso está na ciência, acima dessa da Terra. Então os médicos, eles trabalham no efeito de uma causa. Mas a causa, quem procura, quem faz, quem fabrica, é o próprio ser humano. E que aí o médico é obrigado a correr atrás de uma cura para ele. E que na verdade, talvez nem a cura aconteça. Sossega a doença um pouco. Como muitos cânceres, ele para, sossega, depois ele volta, dependendo do comportamento das pessoas. Porque o coração humano, ele não foi feito para ter raiva, rancor, ódio, intolerância e amor. Pode ver, quem tem ódio numa pessoa, ele tem amor pela esposa, ele tem amor pelo filho, ele tem amor pelo cachorro, pelo gato, pelo pai, pela mãe. Mas por alguma coisa que aconteceu com uma pessoa, ele coloca o ódio no meio. Então um coração que ele consegue ter amor e ódio, na verdade ele só tem ódio. Porque é muito fácil amar os fáceis. O difícil é amar os difíceis. O Cristo dizia isso, Jesus Cristo dizia isso. O que vai fazer nós evoluir também é o conhecimento sobre nós mesmos. Nós temos que se conhecer quem eu sou, quem eu fui, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou a hora que eu sair daqui, da onde eu vim. Se conhecer. Sócrates, o grande filósofo, ele sempre dizia, conhecer a ti mesmo e será feliz. E será mesmo. Porque se você se conhece, você não se irrita com nada. Você não é bobo, você não se irrita com nada. O mundo não tem poder sobre você. Você tem o equilíbrio total das coisas. Mágoas, sentimentos de ódios, vingança, revolta, tristeza, ilusões, enfim, e muitas outras. A doença é do espírito, que acaba por contaminar o ambiente orgânico, que é o corpo.
Porque o espírito doente, ele vai jogar onde? Ele é imortal, ele não morre. Ele vai ter que jogar no mais fraco, que é o corpo, a nossa matéria. Então, a gente se equilibrando, a gente se instruindo, a gente vai ter uma vida liviana, uma vida tranquila. Não é céu, aqui não é lugar de céu, aqui não é lugar de felicidade. O que temos que fazer aqui nesse planeta é ter momentos felizes e aproveitar ele. Momentos, e isso todo mundo tem. Todo mundo tem momentos. Não tem felicidade eterna no planeta, não tem como. Mas vou dar uma explicaçãozinha rápida. O nosso planeta, vamos supor que ele fosse uma melancia redonda. E ele flutua no ar como qualquer outro planeta. Em roda do nosso planeta Terra, em roda dele, as entidades que frequentam em roda dele é a pior que existe. São entidades perversas, ignorantes, trevosas. Sabe por quê? Não foi Deus que colocou, foi os homens que atraiu por perto deles. Então a vibração que sai da Terra atrai a vibração que existe fora dela. Quando os homens se melhorarem, se respeitarem, se ver como irmão, então o sentimento vai mudar o sentimento de raiva, de disputa por amor, então vai trair espiritualidade de amor. Então nosso planeta será modificado nessa época, e que isso depende de cada um. Isso não vai acontecer como se fosse um milagre, como as igrejas pregam. Isso é cada um vai ter que fazer a sua parte, cada pessoa, porque somos seres individuais. Se assim não fosse, Jesus Cristo, o médico dos médicos, não teria dito ao realizar as suas curas: tua fé te curou, vá e não peque mais, para que mal maior não lhe suceda. O Cristo naquela época, ele fazia alguns milagres, mas ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele não estava fazendo milagre, porque ele não conseguiria curar o espírito daquelas pessoas, mas conseguiria curar o corpo do aleijado, a visão e outra coisa. E sabia que ia voltar a fazer as mesmas coisas erradas que fazia antes. Mas ele precisava fazer aquilo. Ele precisava fazer aquilo, mas ele sabia que aquilo não era cura, porque a cura verdadeira não era ele que fazia, era aquelas próprias pessoas que faziam. A única pessoa que foi curada por ele, a única, Maria Madalena. As palavras dele curou ela. E você vê que ela não está na Santa Ceia, que ela fazia uma grande parte, ela foi a única que se modificou através do contato com ele. Talvez por preconceito, por racismo, coisa parecida, já daquela época. Promover doença ou saúde sempre será a nossa responsabilidade. Não tem responsabilidade de vai, caminha, faz, tem que fazer as coisas certas, disciplinar, mas não é isso que vai promover, é uma mente sadia, uma mente saudável, alimentar o espírito com coisa boa, com paz, com alegria, amar as pessoas sem depender delas, do que venha delas. Nós estamos sempre dependendo do outro. Se o outro não me cumprimenta, aquele cara é chato, me cumprimentou ontem, não me cumprimentou hoje. Não é assim, você não sabe o que ele está passando, você não sabe o que ele está vivendo. Isso vai fazer a gente ter uma saúde. Vamos morrer também, graças a Deus que vamos morrer. Graças a Deus. Vamos morrer também, igual qualquer outra pessoa. Quantidade de vida praticamente não vale nada. 100, 110, não vale nada isso aí. O que vale é qualidade de vida. Como eu sempre falei dentro dessa faculdade espírita. Não é quantidade que funciona de pessoas, é qualidade de trabalho. É qualidade, tudo que funciona é qualidade. Promover doença ou saúde será sempre de nossa responsabilidade. Cada um segundo as suas obras. Cada um terá segundo as suas obras. E não adianta correr disso. Essa é uma lei divina. Observamos com atenção redobrada os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas posturas diante dos fatos negativos que nos acometem. Às vezes está tudo bem, de repente acontece um fato, a gente já se perde, se desequilibra, ou a emoção sobe lá em cima, ofendemos isso, ofendemos aquilo, daquilo lá passa, fica um negócio ruim.
Só que o que nós fizemos não muda mais. Uma palavra falada e uma flecha lançada, ela não volta mais. Você é dono daquilo que você ainda não falou, mas será escravo daquilo que você disse. Observamos com atenção redobrada nossos pensamentos, atitude, a nossa postura diante dos fatos negativos, que nos acometam, nos esforçando na melhora íntima, aqui dentro. O Espiritismo trabalha na reforma íntima do ser humano, lá dentro, é de dentro para fora que se muda, não é de fora para dentro. Não adianta eu ir em academia, não adianta eu ir em médico, não adianta eu fazer nada para o meu corpo, se eu continuo lá dentro inferior, fraco, triste, magoado, depressivo, ansioso. Para que serve um corpo bonito que um espírito andando de joelho? Não vale nada. Então invista no espírito, alimente ele, e que seu corpo você não vai precisar de nada disso. Sabe por quê? O que falta nas pessoas hoje é dos alimentos mais interessantes que existe nesse planeta: a autoestima. A pessoa tem baixa autoestima, então o que ela faz? Ela vai se inventando, ela vai se colocando, ela vai se arrumando, mas por dentro está muito fraco. Então a autoestima faz você se enxergar não melhor que ninguém, mas lindo, bom. Você se enxerga do jeito que tem que se enxergar. Autoestima. Charles Chaplin falava muito sobre isso. Isso ocorrerá quando nós se libertarmos da escravidão que nos colocamos perante a matéria. A matéria faz o que quer do ser humano aqui, e as igrejas acompanham. Descobriram que o ser humano, ele gosta da matéria, ele é escravo da matéria, ele precisa ter, mas ninguém ensina ele ser e ser. Tá vendo como é que é? Porque se ele procurar ser, ele vai ver que tudo que ele corre atrás, essa correria que não tem tempo para nada, não precisa de tudo isso. Não precisa, ele vai, não precisa de tudo isso. Eu preciso de muito pouco para sobreviver nesse planeta. Claro que ter uma vida boa, que você poder ter é bom, claro que é, tudo bem, mas não ser escravo dessa correria, não ter tempo para nada, está sempre correndo. Isso é a falta do ser. Mas corremos atrás do ter. Eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer, eu tenho que, o outro tem, eu tenho que ter também. E isso, aquela disputa, que vai chegar uma hora que não valeu a pena. Deixei de viver, deixei de dar um presente para minha esposa sem ser aniversário de casamento, ou de que seja lá qual for, um dia qualquer, dar um presente para o meu filho, qualquer dia, não precisa de aniversário, nada. Passamos, às vezes passa até o dia do aniversário, pela correria que nós fabricamos para nós. A vida não está correria, nós fazemos ela correr, e com isso nós não vemos o tempo passar. Quando vamos descobrir, olhamos no espelho, vemos pé de galinha, o cabelo branco, e começamos a desesperar. Isso ocorrerá quando nós se libertarmos da escravidão que nos colocamos perante a matéria. Jesus Cristo veio com essa proposta de autocura. Somos capazes de superarmos esses obstáculos que nos amarram e fazem com que soframos tanto sem necessidade. O Cristo foi categórico lá atrás. As pessoas elas não ouvem falar isso porque o Evangelho está meio afastado. O Cristo disse tudo o que poderia ser feito. Você poderia se curar, ou melhor, não ter a doença. Não ter a doença. Mas nós sim gostamos de doença. E aquele que tem bastante doença, ele gosta. Ele comenta com o outro, ele fala aquilo e corre atrás. Principalmente as doenças psicológicas. Não tem médico que cuida disso. Não existe médico que cuida de mente humana. Existe médico que dá remédio. Só isso, mais nada. A mente humana, quem cuida é ele, o dono daquela mente. O espírito cuida. A dor é apenas uma ferramenta. É uma ferramenta, mas Deus não nos criou para sermos infelizes. Até parece que a gente vê todo esse sofrimento, esses terremotos,
Para começar, o planeta precisa disso. O planeta precisa de tudo isso que está acontecendo. Porque o planeta está evoluindo, apesar de que os olhos das pessoas, que na verdade o Cristo também disse, um dia vocês verão muitas coisas, né? Vai ter ouvido para ouvir e olho para enxergar. Então agora chegou o ponto, ninguém enxerga, vê a violência, vê os terremotos, vê guerra, vê tudo e acha que está no fim. Não, agora que está começando a ficar bom. Tá vendo? O planeta está evoluindo muito. Até eu disse num vídeo meu, o espiritismo, ele é aplaudido no mundo inteiro. Ele é aplaudido. Então ele consegue ver que o planeta está evoluindo rápido. Os dias estão passando, as pessoas nem percebem. O ano já chegamos no meio do ano de novo. Mas já está no meio do ano de novo. Pode ver, mas por que não observamos os 6 meses passar? Correndo atrás do nada. A dor é apenas uma ferramenta. Porque uma dor faz você procurar. Vai procurar você se instruir. Às vezes uma mãe, ela perde um filho, ela fica desorientada, judiação. Ela vai e procura saber o porquê daquilo. E se ela for no lugar certo, ela vai saber o porquê daquilo. Aquilo não vai tirar a dor dela. Jamais. Nem de uma mãe, nem de um pai. Mas vai confortar ela. Conforto. Conforto. Pensemos no que podemos fazer agora por nós mesmos. Ainda está em tempo. Estamos aqui na Terra ainda, estamos vivos. Estamos saudáveis ainda. E outra, o Espiritismo está correndo milhões de casas. Não para vir para o centro. Não precisa vir para o centro. Não precisa. É como eu disse do merecimento. Você não precisa ir na igreja para ter milagre. Faça a sua parte. Faça o que deve ser feito. Ame as pessoas. Respeite os seus familiares. Respeite tudo. Você vai adquirir um merecimento. E às vezes o que você tem que passar, nem passa. O Cristo também disse. A fé remove montanha, mas não é na igreja que você quer adquirir fé. Adquirir fé é você convivendo ali fora na vida, né? Então, às vezes você faz uma coisa boa, Deus tira uma coisa que você tinha que passar, pode ser uma doença, pode ser uma perda, pode ser tudo isso. A fé remove montanha, isso é o significado da ciência espírita. Comecemos por identificar as nossas imperfeições. Daí tem que olhar no espelho e falar, puxa, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Mas fala para você mesmo, não precisa falar para os outros. Mas achamos que somos perfeitos. Achamos que somos perfeitos. Não, nós viemos aqui para dar uma continuidade na nossa evolução. Vamos desencarnar e chegamos lá de volta, aí vamos saber o quanto evoluímos. Às vezes nada. Às vezes sossegamos aqui no piquenique da terra. Mas às vezes você deu um salto muito grande. Puxa, como eu evoluí. Então você é louco para retornar para a terra. Porque é só aqui que evolui, não é lá que evolui. As pessoas têm na mente, pregado pelas igrejas, que morreu foi com Deus, foi com o Papai do Céu. Não, você vai com você mesmo, pelo que você fez. Você escolhe o lugar que você quer. Como está aqui escrito, palavra de Jesus Cristo. Cada um terá segundo as suas obras. Começamos por identificar as nossas imperfeições e admitindo retificá-las. O remédio é a nossa boa vontade, a nossa atitude, levantar do banco, levantar do sofá, sair da cama mais cedo. Tá vendo? Mas nós somos muito acomodados. Nós somos muito acomodados. E essa acomodação custa caro um dia. Muito caro, somos acomodados, né? O sossego mata, o remédio é a nossa boa vontade, a nossa disciplina, o nosso bem. Então vamos pensar nisso, e falar, puxa, mas será que Deus, com todo esse trabalho que Ele teve de fazer esse planeta de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas, põe comida para todo mundo, tudo se tira da terra, tudo se tira da terra, principalmente a água, para todas essas pessoas viver aqui, só isso, era esse o trabalho dele, só isso. Pegou uma partícula do Sol para produzir esse planeta, só para isso.
para ver nós aqui e ainda algum blasfemando que a vida é dura, que a vida é triste, mas não fazemos nada para mudá-la. A vida é um mar de rosas, se você quiser, mas sem instrução não tem como. É como a pessoa estudada e a pessoa não estudada, os salários são diferentes. Os salários são diferentes. Cada um ganha de acordo com o que sabe fazer. E aí nós somos a mesma coisa, nós recebemos aquilo que nós faz. Quando eu disse que somos seres humanos ainda sossegados, muito sossegados demais, esperamos que as coisas caiam do céu, que venha um Salvador e resolva o problema do planeta Terra. Claro que não, claro que não. Olha lá na Venezuela o sofrimento que está lá. É nessas horas que as pessoas que estão bem, saudável, elas se comovem com a dor do outro, nesse momento. Então o planeta precisa ainda dessas coisas. Tudo que acontece precisa, o planeta está em transição, tanto fisicamente como moralmente. O do homem é o mais difícil porque depende dele. O resto depende do próprio sistema da natureza, ela faz a parte dela. Mas o homem, apesar de ser também um ser da natureza, depende dele, das atitudes, ele tem que fazer, ele tem que melhorar. Ele melhorando, ele melhora o que rodeia ele, as pessoas, aonde ele vai, as atitudes, os pensamentos, vai mudando bastante coisa. Hoje foi essa mensagem sobre o espírito humano, e que nós não acredite em milagre, não acredite, não que você tem que desacreditar de nada, mas sempre usa o bom senso e a razão das coisas. Se não for assim, você nunca vai ser dono de você. Você vai ser sempre guiado por os mais espertos. Porque se a sua fé não for racionada, então não funciona a sua fé. A sua fé tem que ser racionada. Allan Kardec é categórico na sua ciência. Fé tem que ser racionada. Então aí a gente vai saber o que se deve acreditar e o que não se deve acreditar. Sempre respeitando qualquer coisa. Respeito. Isso está acima de qualquer coisa. E por hoje, boa noite. Ô, Mação, obrigado.